Está no ar, estourando a bolha. Começou a segunda parte agora dessa entrevista com o professor Halak. Para começar, professor, a gente conversou um pouquinho sobre computação, né? A gente falou de muitas áreas da meteorologia que dependem muito de computador. Só que a meteorologia ela não existiu só depois da chegada dos computadores. Então, como que a gente fazia a meteorologia antes dessas tecnologias que a gente tem hoje em dia e como que ela é feita hoje em dia mesmo? Quais que são as coisas que a gente consegue aproveitar hoje em dia que não necessariamente a gente tinha antes? Flor, suas perguntas são sempre pertinentes, né? Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, como é que era feita antes, né? Porque hoje em dia com o computador, todo mundo já sabe disso, né? O problema da meteorologia é, para você fazer uma análise da atmosfera, você precisa de dados observados. São os dados medidos. E isso que é difícil de obter. Você não consegue obter a cada molécula da atmosfera as suas características, né? Você tem que fazer uma medida por amostra. Então a gente amostra a atmosfera em vários pontos, quanto mais pontos melhor. Só que é muito caro fazer a amostragem na atmosfera, não é barato não. Você tem que comprar equipamento e depois tem que fazer a manutenção do equipamento também. Ao longo do tempo ele tem que durar muitos anos. Aí você tem que ter um sistema ou automático de medida de dados, ou você vai ter alguém que vai fazer a observação lá na medida olhando o instrumento também. Tem esses dois tipos de obtenção. O terceiro tipo é por sensoriamento remoto. Hoje em dia é feito por mecanismos diversos, incluindo principalmente os satélites de órbita polar e de órbita geoestacionária. Então existe uma área vasta de pesquisa dentro da área de satélites meteorológicos. Então quem gosta de tecnologia, satélite, espaço, vai encontrar um campo de trabalho sensacional. E a gente tem um contato profundo com agências espaciais internacionais, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, com a NASA, né? E estamos ampliando os contatos com os japoneses também, que são avançados nessas áreas, e outros países que estejam abertos, né, à troca de informação com o Brasil. E o meteorologista está sempre no meio. Galera, a Agora, gente está interessado, viu? Ajuda isso, nós. particularmente, né? Isso é hoje em dia, né? Antigamente, no início da meteorologia, o que mais incentivou as pessoas a observarem o comportamento da atmosfera foi a necessidade do dia a dia, né? Agora, a previsão do tempo em si começou no final do século XIX, ainda, 1800 e alguma coisa, com algumas foi depois da invenção dos instrumentos, barômetro para medir pressão e termômetro para medir temperatura, né? Então as pessoas começaram a ter interesse em medir temperatura aqui, acolá, em cima da montanha, descobriram que a temperatura cai com a altura, a pressão também mudava com a altura, com a altitude. Então foi criando, aquela curiosidade humana foi sendo incentivada por esse tipo de descoberta, né? Na Europa, a primeira previsão do tempo que se tem notícia é da época lá de 1800 e alguma coisa, 1880. O primeiro mapa de superfície foi feito à mão, né, com medidas de várias cidades europeias, onde você, para fazer a análise da atmosfera, pessoas traçaram linhas em que as temperaturas eram iguais, para poder descobrir o comportamento, que massa de ar que estava presente naquele instante ali. Então, linhas de temperatura iguais, a gente chama de isolinhas, né? E linhas de pressão iguais, ao longo de um espaço grande do continente, são as primeiras cartas que foram feitas à mão. Isso teve um avanço significativo durante a Primeira Guerra Mundial, quando os noruegueses descobriram que quando parava de chover, vinham os bombardeios alemães, né? Aí quando voltava a chover, os bombardeios não tinham como, os aviões não conseguiam passar pelas tempestades, né? Então eles descobriram que se eles avançassem nessa previsão do tempo, porque lá na Noruega, assim, a cada 2 dias passa uma frente fria, né? Então chove, abre o tempo, daqui 48 horas está chovendo outra vez, está uma atrás da outra. São vários ciclones que passam por ali naquela região, e a frente fria vem atrás e vai mudando a cada 2 dias mesmo.
E então, o governo daquela região lá resolveu instalar um monte de estações de superfície para ajudar os meteorologistas a fazer a previsão por questões militares mesmo, né? A guerra sempre avançando a nossa ciência. Né? Então, outra vez. E os noruegueses foram os primeiros a criar uma teoria de ciclones extratropicais da meteorologia, né, que é chamada a escola clássica norueguesa, para explicar o comportamento dessas frentes frias, né, que estão associadas com ciclones no oceano, por exemplo, a maior parte das vezes. Só que isso se repetiu na Segunda Guerra, quando os radares usados para captar os aviões, né, se aproximando das grandes cidades, eram atrapalhados por chuva. Quando chovia, a chuva aparecia no radar e atrapalhava a detecção de aviões, né? Então ali começaram a descobrir que podiam usar radar de detecção de avião para meteorologia. Daí começou a se desenvolver então a meteorologia por radar e você conseguiu a partir daí ter um acesso mais profundo das tempestades, né? Então tem a ver com previsão de chuva aí, né? E ao mesmo tempo começaram a soltar balões logo depois da Primeira Guerra, né? Lembrando que isso é legal aqui, tá? É tudo legal, é balão meteorológico, viu? Não é balão de São João, não. É um balão que não é aquele que sobe com uma mecha por baixo, não. É balão de gás. Tá certo que depois ele explode e se perde, né? Em algum lugar do planeta. Os mais fracos são eliminados. Porque descobriram que se você fizesse prospecção vertical na atmosfera, né, você tinha previsões do tempo melhores. O problema era pegar todos esses dados e analisar. Como é que fazia? Punha no papel e começava a achar linhas de mesmo valor de umidade, temperatura e pressão nos mapas, não só na superfície, mas também em vários níveis da atmosfera. Que Imagina trampo. o tamanho da tabela. Imagina. Que trampo. Imagina o trabalho que era achar as linhas, né? Imagina Na o mão. trabalho que é depois procurar o balão que caiu, já sabe-se lá onde, né? Sem GPS. Tem GPS. Não, eles já transmitiam Ninguém via procura rádio, né? ele. Oh. As informações eram transmitidas via rádio. E aí o seguinte, esse tipo de dado, né, começou a crescer ao redor do mundo. Então, superfície e, vários níveis verticais, né, a quantidade de dados cresceu muito. Então, já não dava mais para fazer à mão desde a década de 50, né, quando inventaram os primeiros computadores. Então, foi aí a passagem, né, quando começaram a fazer os primeiros testes com as equações básicas, simples ainda, da atmosfera, em um computador, deu certo a previsão de poucas horas para frente. Aí, a partir de então, só foi investir em maior poder computacional. O maior poder computacional ajudou a desenvolver as melhores técnicas de modelagem numérica, ajudou a aumentar o conhecimento da atmosfera, que daí pedia melhores computadores. Os computadores foram melhorados por causa dessa demanda, que ajudou a melhorar a meteorologia outra vez, e esse ciclo foi se repetindo. É um ciclo, é uma retroalimentação que é chamado ciclo Sem fim. sem fim. Não vai terminar nunca isso aí. Então, se hoje você aí de casa joga LOL, agradeça ao meteorologista. Eu acredito que tenha bastante relação. Pois é. Os primeiros supercomputadores foram empregados na meteorologia mesmo, ou então em funções bélicas. Sim, né? Ai, seus militares. Então, já que a gente falou sobre vários conceitos básicos de meteorologia na primeira parte, e agora sobre a computação na meteorologia, fala um pouco pra gente sobre suas linhas de pesquisa, o que você desenvolve aqui como meteorologista. Tá ok. Então, eu gosto bastante de modelagem numérica da atmosfera, que não é aquela global, não, né? É feita no globo inteiro. Ela é feita já de forma bem regional, né? Que é aquela tipo de escala que eu estava falando, que é a escala média, que é a mesoescala, para escalas mais pequenas, que são as escalas de tempestades, né? Porque uma tempestade isolada, ela tem basicamente 4 km de base, né? De 4, 5 km de diâmetro, com 10 km de altura, aqui na região de São Paulo. 10, 12 km de altura. Então, isso aí, para a meteorologia, isso aí já está na microescala. Já fugiu da grande escala faz tempo isso aí.
É muito pequenininho perto da grande escala. A grande escala é coisa de vamos dizer, 3.000 quilômetros, 4.000 quilômetros de comprimento. Coisas muito grandes. Então as tempestades são células individuais e o aglomerado de células individuais que formam tempestades mais severas, grupos de células convectivas, essas tempestades chamam-se células. Tecidos, não? É como se fosse tecido, né? Vem da biologia mesmo, né? Então vai Aí vira multiplicando. Um grande órgão seria um sistema mais organizado de tempestade, né? Tem algumas, né? Tem linhas de estabilidade, tem os complexos convectivos. Então, são vários tipos de fenômenos que acontecem no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil, não. E isso, é difícil você ainda modelar isso em computador. Então, a gente pesquisa nessa linha, tentando melhorar a previsibilidade desse tipo de sistema local pelo computador. E você tenta como se fosse criar a matemática de uma tempestade dentro do computador. Na verdade, ela é programada, né? Essa matemática ela é programada no computador por meio de linguagem de programação científica, que, por sinal, são as mesmas usadas em geofísica e astronomia, essa linguagem, né? E depois essas equações que já estão programadas, elas envolvem o termo de tempo nas equações, né? E você consegue ir para frente com esse termo de tempo, né? O tempo atual, ele vai influenciar no tempo de um passo adiante. Esse passo adiante vai influenciar no passo posterior. E assim por diante, vai dando passos, né? São passos de tempo. Aí você pode rodar isso por centenas de anos, né? Vai errar lindamente. Horrores. Então, para a tempestade, para você ter uma ideia, né? A previsão global que eu estava te falando, que vai até 15 dias, por uma tempestade não vai chegar um dia. A previsibilidade de um modelo de tempestades. Tempestade, ela dura, essas comuns, que tem trovão e raios, que são os cumulonimbus, né? Essas que têm base de 4 km e 10 km de altura, né? Que são aquelas nuvens bem escuras. São essas escuras, Então, são várias delas que deixam o tempo mais perigoso, né? Uma delas, isolada assim, desse tamanho, ela não é muito perigosa. Vai chover e vai trovejar, mas se ela for única, ela logo se dissipa. Ela dura de 30 minutos a 1 hora. Ela já se evolui e desaparece. Evolui, chove, acabou, parou de... Evolui, chove, desaparece em 1 hora. Um sistema organizado dessas, então várias delas formam-se, desenvolvem-se e terminam. Só que umas vão crescendo enquanto as outras estão terminando. São vários estágios de vida ao mesmo tempo, né? Então os sistemas duram 6 horas a 12 horas. Quanto maior o sistema, mais longo é o tempo de vida dela. Então numa chuva, numa tempestade, a gente tem formação e destruição ou desaparecimento de nuvens durante a mesma tempestade. Exatamente. Sempre está gerando uma nuvem nova e Isso. uma outra sai se esvaindo, por assim. Exato, isso é perfeito. Esse ciclo de vida está muito bem descrito pelas Depois suas eu vou palavras. embora. Não, eu estudei essa porra. Não, eu sei que você é leigo, mas a sua... louco! Ué, leigo agora é algum tipo de insulto? É, Não, leigo quer dizer que o cara não é especializado no assunto. exatamente. Pra mim é um insulto. Você é meteorologista. Não, mas poderia. Você está convidado a fazer o curso. Percebe-se. Como geofísico não tá dando certo, né? Então a gente fica estudando essa família de aglomerados de cumulonimbus no computador. Quer dizer, tem que gerar isso dentro do computador. E aí que está a dificuldade, porque o caos continua imperando também nessa escala. E aí a gente faz isso para Amazonas, numa pesquisa que eu estou orientando um dos alunos agora, 2 na verdade no Amazonas, e tem um projeto novo agora que vai ser medidas de campo em Campinas, e uma parte desse projeto grande, que vai ter radar, satélite e outros tipos de instrumentos medindo ali diariamente, vai ser colocar isso dentro do computador, que é a parte que a gente vai ajudar. A gente vai colaborar com esse projeto aqui no nosso grupo, né? Então vai ser baseado em Campinas. Tem muito trabalho pela frente aí de pesquisa. Os dados quentinhos, saindo a partir de setembro por 2 anos, né? O louco. E o projeto chama-se SOS Chuva. Então esse SOS tem um nome, né? Tem um acrônimo isso aí, né? Mas o objetivo final desse projeto é criar um produto de aplicativo para celular para avisar a população da região de possíveis eventos severos
Então é para realmente ajudar a defesa civil da região. Dando certo, isso aí pode ser expandido para qualquer tipo de cidade, para todo qualquer lugar do Brasil. Mas hoje o foco é Campinas. Porque o investimento inicial assim, vai custar muito caro tudo, né? Todos os instrumentos. Cada vez que você cria um projeto desse, você vai comprar tudo outra vez. E vai milhões. comprar computador, Vai milhões. vai milhões. Custa milhões. Então, É um desde o dinheirinho computador, alguns instrumentos ficam, né? Eles duram mais tempo, né? Mas tem alguns instrumentos que você tem que comprar, eles tem um tempo de vida limitado, então tem que ficar comprando. Vai ter um coletor de granizo, que é uma placa, né? Em que o granizo vai cair e vai deixar sua marca, é para descobrir o tamanho do granizo. São várias placas distribuídas na região e depois alguém vai medir esse tamanho dos granizos. Que trampo. Essa placa é um trampo para estagiários. Não, Né? pelo menos não é granito, né? Granito. Podia ser pior. E aí essa placa só pode ser usada uma vez, que depois que amassou você joga fora, né? Nossa, que prático. Ah, Se você depois... descobrir algum outro tipo de instrumento que possa ser usado para descobrir... Carro. Tem que usar aqueles negocinhos que você coloca a mão, sabe? Aqueles Massinha. preguinhos que você coloca a mão. Aqueles Aí jardinzinho. é só ele já volta ao normal. Jardim japonês com Deve ser bem mais areinha. caro, eu acho. Mas pode ser. Tá vendo? Uma Jardinzinho ideia infantil que pode ser utilizado. Jardinzinho japonês com areinha. Aí passa um cara com um rodinho, Eu arruma. achava que isso era medido com um radar, o tamanho dos granizos. Então, isso aí é para você calibrar radar, né? Tentar calibrar o radar. Essa ideia de medir granizo por radar meteorológico existe, todo mundo tenta fazer, é muito difícil você conseguir obter o resultado. A resolução tem que ser muito alta. Não, o radar sempre tem resolução alta. O radar que vai ser usado nesse projeto é um radar especial, que a gente chama de banda X, né? Ele tem um alcance de 60 km só. A partir de 60 km para lá ele já não enxerga nada da atmosfera. Mas dentro desses 60 km ele é uma precisão absurda. Precisão, sim. O que você está olhando lá vai estar associado com o local e a quantidade que está sendo observado pelo radar é muito boa. E o local preciso que ele está caindo lá. Só que para pegar radar não é tão fácil assim, tá? Tem problemas técnicos que tem muita gente pesquisando também na parte, não é engenharia, tá? É meteorologia. Como é que se obtém dados de radar por intermédio de o que o radar observou de onda eletromagnética. Então, não é uma medida direta, entendeu? O que aquela onda quer dizer? Exatamente. É uma interpretação de ondas eletromagnéticas. É bem Maluco. complexo, é maluco, né? Maluco. E para você calibrar um instrumento desse, você tem que ter medidas em superfície. Então, o que ele está olhando lá, se ele conseguir olhar granizo, esse radar consegue olhar granizo. Ele pode dar uma informação completamente furada do granizo, da quantidade, né, do tamanho, se você não calibrar. Então tem que calibrar. Entendi. Entendeu? O processo de calibração não é dos mais triviais. Exatamente. Aí que está a pesquisa que está por trás, né? Então isso vai gerar muita pesquisa só para esse projeto de Campinas. Calibrar o radar é um dos objetivos, né? E, bom, a gente já viu que realmente todos os amantes de LoL e de todos os jogos de computador devem agradecer aos meteorologistas. O quão parecido o que você faz no seu dia a dia, ou seja, simulações de tempestade, essas simulações doidas aí que você faz, o quão parecido é de um jogo onde o clima influencia, ou onde há chuvas, onde há sol? Qual que é a semelhança entre os dois? Eu gosto muito dessa comparação, para falar a verdade. Porque eu também, eu sempre gostei de videogame, essas coisas, joguinhos, né? Gorditio? Gordinho. E eu enxerguei a aplicação, né, na previsão de tempestades, não só tempestade, quando você usa modelo para rodar modelos físico-matemáticos para simular a atmosfera, é um jogo. Praticamente é um jogo que você está fazendo, só que é um jogo real, né? Com uma física muito bonita por trás. Tudo bem que tem gente que parece que só porque é físico já acha que é maluco. Não tá errado, né? Errado, sim. Passe. Não dá pra julgar todo mundo.
É que realmente, assim, né? Se você, ao longo do tempo, você vai vendo que não é tão difícil, né? É que a gente, quando o desconhecido é difícil, né? A partir do momento que você começa a conhecer aquilo lá com maior profundidade, ele começa a ficar amigável. Fica coxa. Coxa É. demais. Mas também não é assim. A beleza tá em você entender algo complicado. Pois é. Nossa, tá muito filosa. Mas na verdade você consegue até controlar certas simulações no computador, que a gente chama de experimentos. É como se fosse um experimento de laboratório, né? Então você controla as condições físicas iniciais de dados para fazer tentar reproduzir alguma coisa que você queira para depois retornar uma outra física que você ainda não conhecia para você. Então é um processo realmente de pesquisa como se fosse laboratorial. Não, e tudo isso é por computador, né? Tudo, é sempre. No computador a gente faz desde a programação das equações até a geração de imagens finais. Não faz nada na mão, né? Sai nem tudo, pode. tudo pelo computador. Então você faz cortes verticais, cortes horizontais do resultado do modelo, que é tridimensional o modelo, né? Então são muitos dados para você fazer a análise. Então o computador é apropriado para isso, exatamente. Fazer esses cortes, né? Tanto dos fenômenos meteorológicos em si, daí você está dentro de uma dissecação dos sistemas meteorológicos, convectivos, por exemplo, esses aglomerados de cumulonimbus, né? Até um corte de maior escala, que é para ver a sinótica, né? A grande escala que está comandando a formação de tempestades. Aproveitando que a gente estava falando de videogames e de como eles têm alguma semelhança ou não com meteorologia e modelagem numérica, o hardware que a gente usa ainda é um limitante para a meteorologia? E você acha que isso ainda vai melhorar muito? Eu acho que sim, né? O hardware é sempre um limitante, tanto que, por exemplo, eu consigo fazer simulações de tempestades com, no máximo, o espaçamento, né, mínimo, na verdade, de 1 km entre um ponto de grade e outro. Então eu só tenho informação a cada 1 km. Alguns colegas nossos estão usando supercomputadores do lado do CPTEC e do INPE para rodar modelos, o mesmo tipo de modelo, né? Só que com 100 metros de espaçamento entre os pontos de grade. E isso, para rodar 1 hora, demora 8 horas no supercomputador, por exemplo. Nossa. E Pra qual é fazer o cluster uma que tá hora de fazendo pre- isso? Hã? Você tem ideia de qual seria esse cluster? Então esse do CPTEC é o Tupan, por exemplo. O Tupan é o supercomputador do CPTEC que roda a previsão do tempo do Brasil, né? Ele substituiu o AIPU, que já era um monstrinho alguns anos atrás. Isso, esse mesmo. Então eu não sei te dizer exatamente quantos nós, esses detalhes eu não sei te dizer. Porque eles dividem os nós entre os usuários, então esse colega nosso está usando lá 600 nós, alguma coisa desse tipo, assim, né? O que é Então não? o cara tá usando 600 processadores, cada um com a sua própria quantidade de memória RAM para processar um modelo durante 8 horas para ter 1 hora de resultado. Exatamente. Pra Nossa. prever 1 hora no futuro, você fala? Isso, Isso. Nossa, que doideira. com 100 metros de resolução, A né? cada 8 horas ele faz um passo de 1 hora no modelo. Nossa. Então 100 metros seria ter uma informação no começo do quarteirão, uma no meio do quarteirão e uma no fim do quarteirão, do quarteirão, né? O quarteirão tem 200 Mas a metros. gente tem uma base de relevo de superfície Isso. boa o suficiente para Temos. isso? Isso aí é obtido globalmente por satélite e está disponível pelos Estados Unidos, no USGS, né, do Serviço Geológico Americano, a cada 90 metros. Ô, louco. Essa base de dados deve ser bem grande. Com certeza. Tanto que eles disponibilizam em pacotinhos pequenos, né? Porque você não consegue pegar tudo de uma vez, né? Pela internet. Então você pega uma regiões, depois você, às vezes, tem que costurar uma região com a outra para você pegar. Às vezes ele está dividido exatamente na região que você está de olho, né? Então você Mas tem é que sempre juntar. Porque a gente dá sorte. A gente dá sorte. A gente dá só. Tem a lei de Moore e a lei de Murphy, né? As duas leis estão valendo, né? Kaká. E o seu modelo, professor? Quantos processadores você costuma usar? Eu sou modesto, né? Na verdade, Na verdade, falta grana. Não vem com Na essa, verdade, não. Não é eu, modéstia. eu fiz o meu doutorado nos anos 2000 com um clusterzinho Eu de, cheguei no Brasil, de nos anos 24, 2000. de 24 nós. 24 processadores? É,
Pô, mas Dá pra rodar LOL, hein? 2000, Dá pra rodar LOL. ainda tava chegando lá, Exato. 24 processadores, era a senhora máquina. Sim, Era na um verdade, supercomputador sim. na É, época. já era um supercomputador. Agora, o pessoal que começou a fazer modelagem de tempestade aqui na USP, que é antes de eu começar a fazer pós-graduação, já tinha, né? Eles usavam um único processador para rodar os seus modelos. Era linear, não era paralelo. Era linear, serial, não tinha paralelismo nenhum. Resolução de vários quilômetros, né? No máximo que consegui naquela época foi 1 quilômetro também. Mas aí era assim, 4 dias para rodar 1 hora, né? Galera, feriado, deixa rodar. Mas Deixa era assim rodar. mesmo. Falou! Era assim mesmo. Punha para rodar e ia embora. E o outro que queria rodar também entrava na fila, né? Tinha que esperar o primeiro rodar para o segundo rodar e assim por diante. Foda que só tem uma semana da pátria e uma semana santa. Não, o que acontece é que você fazia muito poucos experimentos laboratoriais desse tipo para fazer o doutorado. A pessoa fazia 4 experimentos no máximo, no doutorado todo. Hoje em dia, a ideia é você fazer centenas até, né? 100. Porra, mano, eu queria fazer o doutorado nos anos 90. Mó coxa, né? Mó coxa, velho. Imaginando o medo de estar algum erro no código lá. Ah, mas tinha, viu? Tava cheio de bugs. Sério, eu tinha 4 dias, falar, não deu certo, vou rodar de novo. Então. Explodiu. Ah, sim, explodia também. Explodiu o Com quê? certeza. Ó, ele vai, o modelo ele perde contato com a realidade e dá vento, por exemplo, de 500 km por hora. Ah, normal, acontece. Júpiter. Aí tem um if na programação que fala, se o vento passar de 150 metros por segundo, Quebra. quebra o modelo, né? Que é maior do que a maior velocidade já registrada, sabe? Exatamente. Aí ele tipo, pá, desliga. Desliga. Para de fazer essas contas que elas não significam nada. Tá perdendo o seu tempo. Se você quer saber o que eu acho que vai ser no futuro, né? Eu tenho uma opinião. Eu tenho muita fé na computação quântica, que é o novo passo da computação de alto desempenho que o ser humano está pesquisando, né? Pra gente voltar a superar a lei de Moore e dobrar o poder de processamento a cada 18 meses. Que tá muito difícil fazer isso agora, né? A gente já tem processadores bem pequenos, né? Eles já são muito eficientes, já tá difícil. Explica a lei de Moore aí, gordinho. A lei de Moore, assim, o matemático, eu acho que nos anos 80 definiu que a cada 18 meses a capacidade de processamento que a gente tinha ia dobrar. Então, ele disse isso, sei lá, em 1980, e naquela época a gente tinha 15 kHz de capacidade de processamento. Quer dizer que 18 meses depois tinha que ter 30, depois 60 e assim vai. Só que a gente chegou num ponto que a gente não consegue mais dobrar isso. Se você pensar um pouquinho para trás, a gente tinha um Pentium 4 que tinha um núcleo de, sei lá, 4 GHz. Hoje a gente tem um computador que tem 4 núcleos de 2.6 GHz. Então ele tem um pouco mais do que o dobro, mas já foi muito mais de 18 meses. Porque não dá mais para diminuir o tamanho dos processadores e colocar mais, sei lá, maquininhas de calcular dentro deles. E se o tamanho é limitante, por que não fazer um processador também dessa sala aqui com infinitos gigahertz? Energia, Justo. calor. Ah, mas dá pra resfriar com nitrogênio líquido, não? Caro. Ou com algum... Não é tão caro. Dinheiro. E interesse também. Dinheiro. Dinheiro. Dinheiro, porque O interesse interesse tem. Dinheiro é limitante. Todo mundo gostaria de ter um computador mais potente. Então, na realidade, o limitante da Metel é dinheiro. Não Não, você necessariamente. tem limite computacional também, né? Não é só isso. A Intel gasta bilhões nisso e não vai mais. Eles estão trocando de arquitetura. Se você gosta dessas nerdices, você pode olhar. A gente mudou para a arquitetura Haswell recentemente. É uma arquitetura que mudaram tudo, trocaram tudo e mesmo assim não aumentou tanto o desempenho. Se você for para a placa de vídeo, que aí tem os nomes mais legais para a galera que é das exatas, a arquitetura anterior era Maxwell, a atual é Pascal. Quando chegar em Gauss, já era. É tipo isso. O Gauss vai ser o destruidor, já que o Gauss fez tudo nessa parada. Pra quem não sabe, gente, arquitetura Maxwell não faço ideia, tá? É a Maxwell. Não, eu também não faço ideia, é muito complicado isso. Depois, você mesmo disse que metrologia é um curso muito interdisciplinar, com muitas possibilidades de pesquisa. E como que, depois que você se formou, como foi você escolher qual seria a linha de pesquisa que você ia caminhar diante de tantas opções que você tinha? Por que você não foi surfar? Essa que é a pergunta. Bom, para essa pergunta tem uma resposta muito fácil, né?
Gordite. Gordete. O empuxo não aguenta. Eu não conseguia ficar de pé na prancha. Eu tentei surfar, eu tentei. Mas eu tinha já essa ideia de computador quando eu comecei a fazer a iniciação científica. Antes de eu começar a fazer a iniciação científica, eu já tinha percebido, porque quer dizer, tiveram os pioneiros aqui, né, da modelagem numérica de tempestades, não fui eu, né? E eu já tinha me ligado que eu gostei, porque me lembrou o quê? GTA. Exatamente. Lógico. Videogame, Lógico. etc e tal, né? Eu gostei realmente, falei, pô, isso aí me atrai. E eu comecei a me ligar e comecei a ir atrás, né? Fui me metendo na área, né? Tem abri um espaço, eu ia atrás, entrava. Foi assim mesmo, fui atrás. E depois você indo atrás daquilo que você gosta, na área das ciências, você tem maior facilidade de compreender e desenvolver e poder produzir, né? Você tem que procurar a coisa que você gosta para fazer na vida, para você poder dar certo. Não adianta só gastar de dinheiro. Todo mundo gosta de dinheiro, né? Não conheço ninguém que fala que não gosta de dinheiro. Aí o cara só vai fazer aquilo porque vai dar mais dinheiro. E vai ser infeliz na vida. Porque dinheiro é bom, mas também não resolve tudo, né? Internamente. Mas resolve uma grande parte da vida, hein? Externamente, sim. Esse é o capitalismo. Mas além disso, você tem demandas de pesquisa, você conhece um monte de gente, né? E as pessoas te chamam para trabalhar em conjunto. Nem sempre é nessa área, mas sempre é muito, muito correlata, né? E a gente vai aceitando trabalhar em equipe com outros pesquisadores e você vai ampliando a sua área de pesquisa também, não fica só naquela lá, né? Então a gente vai onde está o dinheiro também, né? O dinheiro de pesquisa, que não vem no bolso da gente. Entendi. Você tem a sua linha, a sua área, mas aí quais aplicações dela é o que envolve a economia do momento, que está sendo interessante gastar e é o que você segue, né? Exato, porque tem tendências, assim, ao longo do... Eu percebi isso, né? As pesquisas são induzidas pelos órgãos de pesquisa, ou estaduais, como a FAPESP, ou pelos os federais, né? A CNPq, e FINEP, CAPES, né? São órgãos que, assim, ao longo do tempo, quem está lá na administração desses órgãos percebe, através daquela assessoria científica que eles têm, que tem certas áreas que podem ser induzidas à pesquisa, né? Aí, eles criam a demanda. Certo. E a gente se candidata a fazer essa pesquisa através dessa demanda induzida. Entendi. Então é eles que oferecem lá, tem dinheiro para fazer isso. Isso. Aí quem... eu quero fazer, você vai... Exatamente. Entendi. Então, na realidade, a ciência ela é muito voltada ela precisa de muita verba para acontecer. E muitas vezes ela não traz retorno financeiro pelo menos a mesma quantidade de verba que lhe foi investida. Então, como que funciona isso? Como que é essa questão de trazer verba e fazer ciência, a pesquisa bruta sem trazer verba? Qual que é o limitante que você tem nesse caso? Por exemplo, a própria universidade gosta que o pesquisador traga dinheiro para dentro da universidade com seus projetos. Então eu posso fazer um projeto sem nenhum dinheiro, com algum resultado, e a questão também do nosso colega era se essa pesquisa tem alguma importância ou ninguém dá importância, justamente porque não envolveu nenhum tipo de verba, né? Nem na contratação de um projeto, nem na geração de produtos. Não envolveu dinheiro nenhum, não tem importância. Pode acontecer isso? Pode. Mas se o seu resultado for reconhecido pelos seus pares, como de importância teórica, por exemplo, ou mesmo um produto que seja esquisito, mas que criou um certo interesse científico nele, vai ser reconhecido com prestígio, mas não com dinheiro, né? É isso que é a verdade. Agora, aquelas pesquisas que geram produtos úteis para a sociedade em meteorologia, você não vai vender diretamente numa loja produtos meteorológicos. Barômetros a R$5. Pô, me fala onde tá vendendo isso aí, eu quero. Mas se você produz um resultado de pesquisa, que é assim, olha, eu criei esse gráfico que ninguém tinha feito antes, que ele me indica uma previsão muito boa para a agricultura em uso específico. Uma coisa é você fazer isso e tentar vender o software para uma empresa, por exemplo. A universidade não tem esse objetivo. As pesquisas
induzidas pelos órgãos, não tem esse objetivo. Por outro lado, agora está tendo essa iniciativa de você, por exemplo, patentear um software desse tipo, né? Se você conseguir patentear um software desse tipo, você pode depois tentar vender, né? Para as empresas. Só que você tem que achar que você tem que chegar nas empresas e criar para elas essa necessidade de que elas invistam na compra de softwares criados por pesquisadores. Você não vai chegar na cara dela e falar, enfiar na cara. Mas isso não vai um pouco contra a ideia da ciência de produzir conhecimento e difundir conhecimento? Eu ir lá e patentear o software e não deixar mais ninguém usar, não sei que ele pague aquilo. Isso não limita também a capacidade da ciência continuar avançando? Limita, com certeza. Eu considero que limita, assim, né? A ciência em si. O problema é que hoje em dia, né, os recursos são escassos. Não por causa da crise brasileira, que é uma coisa pontual, né? Do modo geral, tá caro, né? Você patrocinar pesquisa científica. De um modo geral, é caro. É uma crise global nisso. Todas as universidades têm perdido o financiamento. Você acha que, sei lá, me veio na cabeça agora, quem tem dinheiro e quem tem o poder e a possibilidade de investir em ciência e tal, você acha que eles estão satisfeitos com o que eles já conquistaram até hoje, tipo, na história da humanidade, enfim? Você acha que eles não investem mais? Porque pra eles já tá bom o que eles sabem sobre a atmosfera, nesse caso, ou sobre outras ciências? Você acha que eles já estão satisfeitos? Eu acho que não. Então é falta de dinheiro e não falta de interesse. As coisas acontecem assim por demandas que mudam ao longo do tempo, né? Então tem um período que eu vejo que, por exemplo, a FAPESP investiu muito em mudanças climáticas, projetos, né? Tem editais promovendo pesquisa nessas áreas. Depois parou, começou a ter muita pesquisa e demanda na astronomia, né? Recentemente. É só acompanhar lá o que a FAPESP no site da FAPESP você vê isso. Nos noticiários da FAPESP diário, né? E vai mudando ao longo do tempo, sabe? Teve uma época que era só biologia. E deve ser muito interessante você conversar com o cara da FAPESP e saber o porquê, o que leva a eles irem mudando esse foco de tempo em tempo, né? A gente vai entrevistar. Seria interessante. Bom, para encerrar então esse programa, professor, no seu ponto de vista, assim, com tudo que a gente conquistou até hoje, o que você diria que é reservado para o futuro da meteorologia? Temos ainda muito a descobrir sobre as relações da atmosfera com o meio ambiente em geral. Tanto estou falando de vegetação, oceanos, estou falando de superfície, solo, estou falando das características das nuvens, que a gente continua pesquisando com forte investimento. Então, são vários tipos de análise que têm que ser feitas ainda, porque nós estamos no início de entender como é que funciona toda essa física aí. E toda essa amarração com a biologia da vegetação. Não estou falando da interação com os animais, mas também tem. Eu não tenho conhecimento para falar, então não vou mencionar muito aqui. Mas vegetação de superfície e também com a radiação extraterrestre, né? Tudo isso está em pesquisa ainda, né? E a instrumentação e a computação, que também é a ferramenta, né? Está em desenvolvimento pleno e está sempre encontrando a meteorologia o laboratório ideal para testar as suas novas tecnologias. Agora, o que eu queria deixar claro é o seguinte, ele tem muito de física para descobrir, entre essa relação de pesquisa, computação, tecnologia. Tem muita física que vai ser descoberta ainda, porque a gente está com uma escala espacial muito grossa ainda. Nós temos que reduzir muito isso aí. Chegar nos metros, né? Vou chegar a nível quântico daqui a pouco. Aí, vamos estudar quântica, né? Para poder aplicar aqui, porque a gente vai ter computadores quânticos. Molécula e molécula. Vamos pesquisar. Essa molécula vai chover, mas aquela ali não, então tá suave. Parece que o que pode fazer a meteorologia dar uma guinada é o investimento em tentar juntar áreas distintas. É a tal interdisciplinaridade que tanto se falam aí hoje, que é você tentar ligar a biologia com a física, com a matemática, e aí com mais força, porque até mesmo você falando da meteorologia ser um curso interdisciplinar, ainda essas pontes são
estreitas. Estreitas. Sim, ainda não estão amarradas, não. Então, tem muita gente fazendo pesquisas interdisciplinares, assim, um pedaço cada pessoa, né? E no final vai tentar juntar, mas isso ainda são iniciativas muito particulares. Então, teria que ter uma demanda induzida realmente mais focada e mais ampla. Então, o que a gente faz assim é tentar se relacionar com grupos de pesquisa do exterior que também estão interessados nesse tipo de associação, né? Então, Essa parece ser a opinião de todo mundo até agora. Que a gente O entrevistou. importante é ligar as ciências e não continuar se separando. Exatamente. Ó, então, interessante essa conclusão aí. É uma tendência assim que a maioria dos cientistas hoje concordam, só que é curioso porque não acontece com tanto. Talvez por causa do fomento que não incentive muito isso. Então tem que começar assim, né? Pelo desejo da base dos cientistas, para poder chegar nos caras que estão comandando, né? Pela própria dificuldade também, né? Porque se você se especializa numa área da meteorologia, por exemplo, para você depois se especializar em biologia, que é outra coisa completamente muito diferente, tão detalhada. Exatamente o que o ninguém disse, né? É. Fazer um básico de biologia, assim, um curso de graduação, mais ou menos, como ele disse, todo mundo ia ter que fazer. Pois fazer o ciclo básico da universidade inteira, né? Fazer o ciclo básico da vida, gente. Olha que ideia inteligente, né? E pra finalizar, eu acho que vai ser muito importante, acho que pra todo mundo, a gente saber. Vai chover amanhã?